Olá, sou o professor Leandro Veloso Silva, especialista e mestre em educação pela Universidade Federal de Lavras. É com grande alegria que mais uma vez anuncio que estaremos juntos neste percurso tão importante e significativo da trajetória que cada um de vocês traça no curso de Filosofia. O objetivo dessa disciplina, estágio supervisionado 3, é continuar promovendo de forma geral reflexões e discussões no entorno das principais questões presentes na prática e vivência do ambiente de atuação profissional e o seu fazer filosófico no contexto da escola. O estágio é de caráter obrigatório para o curso de Filosofia da UFLA, modalidade à distância, e visa propiciar a complementação do ensino-aprendizagem. É um processo educativo supervisionado que consiste na participação do discente e da discente em atividades educativas que articulem ensino, pesquisa e extensão. Pois ao participar da organização de uma instituição de ensino em situações cotidianas, o estagiário e a estagiária terá a possibilidade de observar e avaliar planos e programas da e na escola. Terá oportunidade de testar e aplicar modelos e instrumentos de experimentação em sala de aula, construindo e ampliando os conhecimentos teóricos práticos. É um momento de refletir sobre a teoria e repensá-la a partir da experiência prática vivenciada no contexto escolar. O estágio supervisionado 3 visa participação em atividades de observação, aplicação de conhecimentos das diversas áreas e organização curricular do curso no contexto escolar. No curso, o estágio supervisionado, excepcionalmente para a turma 211, foi dividido em 3 períodos semestres, com carga horária de 140 horas para cada período. As atividades do estágio supervisionado 3 do curso de Filosofia se justificam por proporcionar ao licenciando e à licencianda oportunidades para integrar e confrontar teoria e prática por meio de discussões e produção acadêmica, permitindo reflexões críticas da realidade escolar, proporcionando experiência do exercício profissional. O estágio supervisionado 3 abrange as seguintes atividades: observação de atividades no contexto escolar, orientação teórico-metodológica, pesquisas sobre as práticas do trabalho escolar, planejamento e execução de atividades de docência na escola e a elaboração de um relatório. O estágio supervisionado 3 totaliza 55 horas de estágio em escola de ensino médio sob a supervisão do docente de filosofia que leciona neste nível de ensino e que é o orientador no campo de estágio. 10 horas referente à prática da docência, 10 horas de um plano de aula, 25 horas referente à redação de um plano de curso, 15 horas de atividade no ambiente virtual de aprendizagem, 10 horas de redação do relatório final do estágio e 15 horas de encontro presencial no polo para reuniões de estágio supervisionado. Essas horas totalizam-se, então, 140 horas de estágio no período semestre. O convite maior para esta disciplina, estágio supervisionado 3, é, sem dúvidas, continuar lançando olhares sobre toda a processualidade que envolve a atuação profissional, reconhecendo e refletindo sobre o ambiente da escola, o perfil e a atuação docente, o aluno e a aluna presente nessa escola e o planejamento que estrutura a disciplina de filosofia na escola. Para tanto, a disciplina foi pensada, estruturada e elaborada em 4 unidades de estudos subsequentes, dispostas no decorrer de todo o semestre, seguindo datas e prazos para a realização das propostas de estudos e de reconhecimento. Tendo como suporte teórico o guia de estágio supervisionado, mais textos e leituras complementares, associados a vídeos, atividades e propostas que evidenciam toda a intencionalidade de aprendizado. A unidade 1, o estágio e o ambiente escolar, tem como objetivos
reconhecer a importância do estágio para a formação docente e contextualizar e identificar o ambiente escolar. A primeira atividade, nesta unidade de estudo, propõe que cada discente saiba e providencie os documentos indicados para a continuidade do estágio. Tais documentos agora serão encaminhados e postados, digitalizados como tarefa no e do ambiente virtual de aprendizagem. Propõe também o contato com o guia de orientação para o estágio, onde será possível reconhecer os direcionamentos e todas as exigências para a realização do estágio na escola. Na segunda proposta de atividade, teremos a oportunidade de reconhecer mais uma vez e compartilhar novas impressões do ambiente escolar. E, claro, refletir sobre a dimensão da atuação docente para o processo de ensino-aprendizagem. Na terceira atividade da unidade 1 de nossos estudos, entraremos em contato com a leitura do texto complementar A Filosofia no Ensino Médio, a prática na sala de aula, que nos familiarizará com o fazer filosófico do professor e da professora de filosofia na escola. Na quarta proposta, reconheceremos novamente a estrutura de relatório de estágio, pela qual cada uma, irá produzir seus relatórios de participação no estágio. Será um espaço para compartilhar possíveis dúvidas que surgirem em relação a esta produção, que será parte de sua pasta de estágio ao final do semestre. Para fechar a primeira unidade de estudos do estágio supervisionado 3, teremos um espaço específico no ambiente virtual de aprendizagem para que você possa compartilhar, postar os documentos, formulário para celebração de convênio, formulário para elaboração do termo de compromisso e formulário para o plano de estágio, de forma digitalizada, para que assim a Secretaria do curso possa agilizar todos os trâmites necessários para o cumprimento do estágio no período. Esta postagem será pontuada e terá prazo estabelecido. Fique de olho na data limite e nas orientações estabelecidas no AVA. Terminando as propostas da unidade 1, seguiremos para a unidade 2, a atuação do professor e da professora de filosofia na escola, que tem como objetivos compreender a atuação docente, ampliar os entendimentos acerca do fazer filosófico deste professor de filosofia e a postagem do relatório em sua fase parcial. A primeira proposta para a unidade 2 é reconhecer o papel do professor e da professora de filosofia no contexto escolar. Para tanto, nesta atividade, reconheceremos um breve vídeo do educador Rubem Alves, A Escola Ideal, o papel do professor, que nos instigará a refletir sobre qual é o verdadeiro papel do professor e da professora de filosofia na escola, como deve ser a atuação deste profissional, como deve ser o fazer filosófico para ensinar a filosofia, para ensinar a filosofar. A disciplina Filosofia promove aprendizados significativos para seus alunos e suas alunas? De que maneira? E com estes reconhecimentos teóricos reflexivos, teremos a oportunidade de conversar e refletir sobre o fazer filosófico do professor e da professora de filosofia, que nos possibilitará ampliar os entendimentos e diálogos entre professor, professora, escola, aluno e também sobre as suas práticas docentes. Realizaremos no decorrer desta unidade 2 de estudos o compartilhamento do relatório em sua fase parcial. Este será um momento de compartilhá-lo com o docente, tutor ou tutora de sua turma, para que eles façam as considerações ou proponham, ou não, correções possíveis. Em seguida, passaremos aos reconhecimentos da unidade de estudos 3, reconhecendo o perfil do aluno e da aluna na escola. A unidade 3 de nossos estudos tem como objetivo a identificação do perfil do aluno e da aluna e o reconhecimento dos processos de ensino-aprendizagem. Já na primeira atividade, os olhares serão voltados para a participação do aluno e da aluna na sala de aula. A partir do reconhecimento do vídeo,
Aprender filosofia, os desafios de um exercício de si, aliados às suas percepções, observações e registros no decorrer do estágio. Discorreremos sobre as seguintes questões: como é o comportamento deste aluno e desta aluna no contexto atual da escola e da disciplina de filosofia? Como o aluno e a aluna percebem o ensino de filosofia? Há uma presença questionadora por parte destes alunos? Como se dá a efetivação da participação deste aluno e desta aluna em seu processo de ensino-aprendizagem? Eles são capazes de reflexões? E como a disciplina filosofia pode contribuir para transmitir a aprendizagem? Depois de termos a oportunidade de reconhecer e conversarmos sobre a aplicação do fazer filosófico do professor e da professora de filosofia na escola, e com este fazer em mente, você deverá entrar em contato com suas lembranças e registros e, neste espaço, compartilhar mais um relato de experiência vivenciado no estágio. Este relato pode ser uma situação, atividade, proposta, aula, participação positiva ou não que marcou sua memória crítica na experimentação do estágio. Teremos ainda, na unidade 3, a possibilidade e a necessidade de escolhermos a inserção em um grupo de trabalho, que norteará as propostas para a nossa 4ª unidade de estudos. A unidade 4, plano de ensino e plano de aula da disciplina filosofia, nos possibilitará uma visão estrutural de como acontecem a articulação de conteúdos e temas no processo ensino-aprendizagem, além de nos aproximar ao ato de pensar e planejar uma ação educativa e uma aula. Na unidade 4, teremos os seguintes objetivos: reconhecimento da estruturação e planejamento de aula para o ensino médio, identificação de um plano de aula e a postagem do relatório final. A primeira atividade proposta para a unidade 4 chamará nossas atenções para as questões metodológicas do entorno do plano de ensino e do plano de aula. Nesta atividade, realizada em grupo, você, como componente deste grupo, deverá conversar e compartilhar o conhecimento que tem sobre estes planejamentos, que, aliado à experiência do estágio, subsidiará o compartilhamento de suas percepções e identificações sobre as seguintes questões: como o plano de ensino pode interferir no fazer filosófico do professor e da professora de filosofia? Como o plano de aula pode auxiliar no fazer filosófico deste professor ou desta professora de filosofia? Existe uma maneira ideal para se estruturar um plano de aula para atender às propostas do plano de ensino? No período de cumprimento do estágio, na escola, você conseguiu perceber o fazer filosófico do professor ou da professora de filosofia? Depois da possibilidade de conversar em grupos sobre a importância do planejamento para direcionar as ações docentes, teremos a oportunidade de construir de forma colaborativa um plano de aula, dentro de algum dos conteúdos, temas de filosofia reconhecidos por você para a estruturação do ensino médio, levando em consideração toda a estrutura necessária para a elaboração de um plano de aula. Para finalizar nossas propostas de reconhecimentos da unidade 4 e também do semestre de estágio, novamente será o momento de sistematizar as reflexões e observações empreendidas no decorrer do semestre e do período de estágio, por meio da produção e da entrega do relatório final. Pedimos, para o cumprimento dessa proposta, muita atenção, pois você precisará postar uma versão do relatório final até o dia estabelecido no AVA, para que o seu tutor ou a sua tutora, docente à distância, possa fazer as contribuições e correções devidas. Assim, você terá prazo suficiente para, se preciso for, fazer correções indicadas, acatar ou não as contribuições e providenciar a impressão deste relatório para organizar a sua pasta de estágio, que será entregue e impressa no encontro presencial
que encerra o período de estágio no semestre. Lembro que todas as orientações e direcionamentos podem ser encontrados no AVA e no Guia de Estágio Supervisionado, e as dúvidas que surgirem em todo o processo podem ser auxiliadas e sanadas com cada docente, tutor ou tutora de sua turma, nos espaços nos fóruns de dúvidas. Enfim, chegamos, por hora, ao fim de nossas conversas, sabendo que, no caminho desses reconhecimentos possíveis, a intencionalidade não é fornecer direcionamentos de aplicação direta ou um único caminho a seguir, mas possibilitar reflexões e reconhecimentos possíveis, ponto de partida para outras tantas reflexões no entorno da processualidade do estágio e da formação docente. Desejo a todos uma ótima continuação dos trabalhos. Valeu muito até o momento. Abraços e contem sempre comigo.